Aleluia. Aleluia. Oribalaciri clantoribalaias. Tua voz é tudo, Jesus. Fala com a gente nessa manhã. Tua voz é tudo, tudo, tudo que nós precisamos. Ouvindo a tua voz e atendendo o teu chamado, nós somos mais que vencedores. O Senhor diz na tua palavra que suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Esse amor para conosco é perfeito. E nós queremos cada dia provar desse perfeito amor, que lança fora todo medo. Aleluia. Jesus, eu coloco este culto em tuas mãos e já declaro pela minha fé que essa pessoa vai sair daqui, oh meu Deus, cheia de alegria, porque essa alegria é a nossa força, e na tua presença tem abundância de alegria. Faz essa obra, traz a tua paz ao coração, e meu Deus, alegra essa pessoa na tua presença, em nome de Jesus. E quem crê, diga: fala comigo, Senhor. Fala, tua voz é tudo. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, glória. Bom dia. Que coisa boa. Pode sentar em nome de Jesus. Depois de um bom dia desse, não preciso mais de nada. Não é? Não precisa mais de nada. Nem vou tomar café depois. Que bom dia gostoso, né, irmão? Amém? Irmãos, nós vamos buscar Deus bastante. Eu pretendo ter uma mensagem bem rápida, mas bem forte do que Deus colocou no meu coração para te dar. E essa mensagem eu quero que você entenda bem, tá? Está em Jeremias capítulo 31. É algo que Deus colocou no meu coração. Você vai entender. Você vai entender. Eu tinha lido já esse texto algumas vezes, mas Deus nunca tinha colocado isso no meu coração. Dessa vez Ele colocou, e eu vou trazer para vocês. E é uma mensagem que fala desse amor, para que você tire do seu coração definitivamente essa ideia que de vez em quando o diabo quer colocar, que Deus desprezou você, que deixou você de lado, que está esquecendo de você, que Ele não te ama de verdade, porque senão, olha o que está acontecendo comigo, como é que poderia uma coisa dessa? A gente passa, todo mundo já sabe aqui, a gente passa por momentos na vida, aflições, que dá a entender para a gente, na nossa mente humana, dá a entender nessa nossa mente humana, que Deus realmente deixou a gente um pouquinho de lado, de escanteio ali. Deus me deixou de escanteio, não é possível acontecer tudo isso. Mas isso não é verdade. O diabo, ele tem essa ideia para plantar no coração das pessoas de que Deus é mau, ou que esquece da gente, ou que não ama a gente como ama outra pessoa. E nós já vimos aqui nesses domingos que o amor dele é um só. Ele me ama exatamente igual ele ama aquele que está agora de manhã vendendo drogas, ou usando drogas. E o amor é o mesmo amor que ele tem por mim, tem por eles. A diferença somos nós. Alguns se inclinam para o amor dele, e outros não se inclinam para o amor dele. E aí vai provando daquilo que está plantando. Essa é a diferença. Mas o amor dele é o mesmo, por isso que é um amor perfeito. Amém, Jesus? Ele não aumenta e nem diminui. Não importa o que você faça, o amor dele vai ser o mesmo, por você como com qualquer pecador. Agora, o zelo dele é por nós, por aqueles que decidem servir a Deus. A gente vai ver isso hoje aqui. Primeiro, deixa eu falar com você de Jeremias 31, amém? Jeremias 31, o versículo é o 3. Diz assim no versículo 3: Há muito tempo, no caso, né? Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno eu te amei. Também com amável benignidade eu te
atrair. Então Deus, ele ama a gente com um amor que ele diz que é eterno. É um amor que não tem princípio e fim, ele é eterno. É um amor que não sofre variações, ele já é eterno. Ele me ama como ama qualquer pessoa lá fora, ama você como ama qualquer pessoa lá fora. Ele me amava nos tempos em que eu não andava com ele. Ele me amava nos tempos em que, mesmo involuntariamente, eu servia a espíritos. O senhor serviu aos espíritos? Não, nunca tive em casa de espírito, nada disso não. Eu não gostava de religião nenhuma, não tinha religião nenhuma, tá? Mas Jesus falou, você é de um ou é de outro. Ou você ama um ou ama outro, não dá para ter dois senhores. Então, se eu não tinha Cristo, mesmo sendo involuntariamente, eu servia as entidades, sem entender, mas servia. E por isso que eu fazia o que fazia e era como eu era. Mas naquela época, o amor dele por mim já era normal. O mesmo de hoje. Um amor eterno. Amém, Jesus? E ele quer atrair as pessoas, não pela dor, como as pessoas dizem, né? Pastor, eu vim pela dor, porque eu fiquei com uma enfermidade, quase morri, Deus usou um irmãozinho, uma irmãzinha lá, para poder me converter, e eu fui curado, mas eu vim pela dor. Não, ele quer te atrair como ele atraiu Jeremias, desde mocinho, desde o ventre da mãe. Amém, Jesus? Ele atraiu com benignidade. Mas o Jeremias está falando, olha, há muito tempo que Deus apareceu para mim. Eu era criança ainda, jovem, quando Deus apareceu para mim. E ele me disse, o amor que eu tenho por você é eterno, é um amor eterno. Não é que ele amava o Jeremias eternamente. Ele ama a gente eternamente. O amor dele é eterno. Tá dando para entender, sim ou não? Não é que ele não está dizendo assim, Jeremias, eu te amo eternamente. Não, ele está dizendo assim, Jeremias, o meu amor é eterno. Eu amo o ser humano e esse amor não vai sofrer variação. É um amor eterno. Toda vez que em todo lugar, em qualquer momento que um ser humano se converte, decide vir para debaixo das minhas asas, ele vai provar desse amor, porque o meu amor está lá. Ele é eterno. Ele não é como o amor do homem, do ser humano. Então eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos e as pessoas em minha volta. Eu amo vocês, mas eu odeio aquele que está passando lá fora. Não, nada disso. Deus não tem esse pensamento. Amém, Jesus? E é isso que ele está falando aqui. Agora vem uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção, no versículo 4. Mas muita atenção mesmo, porque aqui está a diferença de como Deus trata um e trata o outro. Então no 13 ele fala, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí, ainda te edificarei, e serás edificada. O que ele fala aí? Ó Virgem de Israel. Amém, Jesus? Aqui Deus falou muito forte comigo. Muito forte, essa é a mensagem que eu quero trazer. Ele fala, ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Então vai se alegrar, vai fazer festa. Mas quando ele fala assim, ó Virgem de Israel, eu fiquei pensando nisso. Quando a gente fala de virgem, a gente vai pensar em uma pessoa, um homem ou uma mulher que nunca teve relação sexual, virgem, certo? Tradicionalmente é isso que a gente pensa, virgem. Então uma pessoa, homem ou mulher, que nunca teve um relacionamento. Hoje em dia se fala muito pouco disso, infelizmente, né? Nós chegamos a uma geração que isso aí foi banalizado, a virgindade foi banalizada, é verdade, mas não é essa a mensagem, tá? A outra definição para virgem é quando você vê um local, uma terra que não foi tocada pelo homem, né? Quando a gente fala assim, essa mata é mata virgem, ou seja, ninguém nunca entrou ali. A nossa Mata Atlântica, por exemplo, que é enorme, né? Todo mundo, a gente sabe que tem alguns lugares da Mata Atlântica que o homem nunca pisou. Então aquele lugar é virgem. Entende isso? Então, quando Deus fala assim, olha, eu te amo e meu amor é eterno. Eu te atraí com benignidade, com coisa boa, com bondade, e vou te edificar, ó Virgem de Israel. Ele está falando para o povo dele o seguinte: não tenha outros deuses, mantenha-se intocável, mantenha a sua fé intocável, mantenha-se virgem para mim.
Você agora já foi atraída por mim. Você não é mais uma pessoa perdida no mundo. Eu te atraí para mim. Agora não fique mais buscando os milagres, buscando salvação, buscando sustentação, buscando orientação em outros lugares, em outros oráculos. Não, é no meu oráculo, na minha palavra. Eu quero ser único. Deus, ele é ciumento nesse sentido. Não é esse ciúme nosso do ser humano, de ficar beliscando o outro, puxando o cabelo. Você está olhando para onde? Está olhando para onde? Está olhando para quem? O que é isso? Me dá seu celular, deixa eu ver seu celular. Trocou a senha do celular? O que é isso? Por que você trocou a senha do celular? Aí joga o celular de R$3.000 no chão ou na parede, aí quebra o celular, aí depois vai lá comprar outro. E uma hora vai dar ruim isso. Porque uma pessoa que trabalha assim, num relacionamento, ciumento desse jeito, uma hora vai dar ruim. Uma hora vai sair para um lado mais violento e vai acabar essa relação. É normal, é questão de evolução. A pessoa é ciumenta, daqui a pouco ela está batendo, está fazendo loucura. Então tem que tratar isso aí. Se você é ciumento assim, homem de Deus, ou mulher de Deus, você precisa tratar isso aí. Eu nunca vi ciúme, não é essa a mensagem, mas deixa eu falar um pouquinho. Nunca vi ciúme, marido ou esposa ciumento, salvar seu casamento. Eu vejo marido e esposa ciumento destruir seu casamento. Destruir. Eu nunca vi marido e esposa ciumento salvar o seu casamento. Com ciúmes. Não salva. Destrói. Amém, irmãos? Esses dias deu uma reportagem de um homem, 40 anos, a esposa, ex-esposa, 40 anos, 20 anos de casado, ele fisioterapeuta, ela enfermeira, ele entrou no hospital, ninguém percebeu, ele jogou ela dentro de uma sala, entrou com ela lá e matou a ex-esposa. É isso, é o ciúme do homem, entendeu? Quer dizer, 40 anos, uma boa pessoa, pelo menos disseram que é uma boa pessoa, deixou 2 filhos, e o homem agora vai ser preso, porque acabou a vida dele, porque não vai fisioterapeuta, mas acabou a vida dele também, porque ele foi preso lá no hospital mesmo. Então assim, só para você ter uma ideia do que o ciúme pode fazer numa família e num casal. Então se você é assim, comece a buscar a Deus para parar com essas coisas. Amém, irmãos? Eu vou repetir, eu nunca vi uma pessoa ciumenta ao ponto de ficar vigiando roupa, olhar celular, quebrar as coisas dentro de casa. Eu era garoto e tinha um casal lá na rua onde nós morávamos, que o homem era super gente boa, mecânico, ele era grandão e forte, era um senhor já, bom, na minha época era jovem, então ele devia ter a minha idade. Não, eu não sou senhor, eu acho que era, não, ele era novo ainda. Ele era novo ainda. Amém, Jesus? Era novo ainda. Os dois, quando estava tudo bem, pareciam 2 pombinhos, irmãos. Era exemplo para os jovens lá. Viviam grudados, ele botava lá no carro, aquele cuidado todo. Mas, irmãos, o homem tinha um ciúme. E quando ele ficava nervoso, a veia subia, ficava vermelho. Aí a gente só escutava o barulho, a gritaria. Lá da rua a gente escutava. Aí todo mundo conhecia eles, a família toda era da rua. Aí a família toda corria para o terreno lá. Era um terreno com algumas casas. Todo mundo ia lá para poder ajudar. O homem, uma vez, irmãos, eu vi. Estou te falando, eu vi. O homem, uma vez, amassou a geladeira toda. De soco, irmão. De soco. Aí depois que ele acalmou, tô lá olhando, eu cheio de medo, né, era garoto novo, né, cheio, o cara era fortão, e eu cheio de medo lá olhando, e ele falou assim, não, agora eu tô calmo já, eu fiz isso para não fazer nela, porque eu vi ela olhando para outro homem, e ciúme. Aí ele bateu na geladeira para não bater nela. Um dia ele vai bater nela. Aliás, não vai mais, porque já separou, já teve separação. Eu nunca vi, então, um casal ciumento salvar seu casamento. Eu vejo o casal ciumento destruir seu casamento. Amém, Jesus? Trata isso. Se você é servo de Deus e serva de Deus, você não tem que ter isso na sua vida. Trata isso rapidamente. Amém? E aí o parente dele lá, que era um homem, que era até técnico de um time que eu joguei, ele era meu técnico no caso, ele falou assim, você é muito, desculpa a expressão, né? Você é muito otário, agora você vai gastar um dinheirão comprando uma geladeira nova.
Agora tem que comprar, né? Destruir a geladeira toda. E e ele jogou a televisão também, quebrou a televisão. E também a televisão, né? Mas eu faço isso para não fazer nela, porque ela não pode ficar olhando para o Tommy. Quer dizer, mas quando estava tudo bem, eram 2 pombinhos. Abre os olhos com isso, tá bom? Bom, falei o que eu queria falar. Agora volta aqui. Vamos voltar para a mensagem agora. Deus está falando para o Jeremias. Jeremias está dizendo: há muito tempo que Deus me apareceu e disse para mim que me ama eternamente, que ama o povo dele, ou a criação dele eternamente, que o amor dele é eterno, e ele me atraiu para quê? Me atraiu para esse amor. Amém, Jesus? Ele atraiu você e a mim para esse amor. Por isso que quando nós sentimos esse amor, nos sentimos amados por Jesus Cristo, entendemos a mensagem da cruz, tudo que ele fez lá, e entendemos esse amor, a gente se rende. A gente perde as forças, sabe aquela coisa, não quero, não vou, não quero saber disso, não quero. A gente fica lutando, relutando, a gente se rende, pum. Caramba, que amor é esse? Sentir esse amor de Deus por mim, é um amor eterno que tem por mim, por você e pelo pecador lá fora. Ele atraiu a gente, agora ele está dizendo: eu vou edificar vocês, vou firmar vocês, vou edificar vocês, vou abençoar, vou equilibrar suas finanças, vou equilibrar sua mente, seu caráter. Eu vou edificar vocês, eu vou mudar o caráter de vocês, vou trabalhar na vida de vocês, eu vou suprir necessidade de vocês, eu vou equilibrar vocês, eu vou edificar. Aí ele fala: ó Virgem de Israel. Ou seja, ele está dizendo: vocês precisam me buscar e se manter intocável. Eu sou o único Deus, eu tenho ciúme de vocês, eu tenho zelo por esse amor, eu tenho zelo pela minha igreja, eu tenho zelo por aquela pessoa que vem a mim, e eu não quero essa pessoa que vem a mim e depois vai a uma entidade, vai a um conceito religioso para querer conquistar coisas que não precisam ser conquistadas. Se eu quiser dar, eu dou. Ele é dono da prata e do ouro, se ele quiser dar, ele dá. Mas tem gente na igreja que ainda olha o horóscopo, tá? Não se engane, tá rindo? É sério. Qual é seu signo? Não sabe não? Quase peguei ele. Eu queria pegar ele, mas não consegui, irmãos. Mas se você fala peixe, eu ia mandar uma baleia te engolir, irmão. Foi esperto agora, hein? Foi esperto, ele falou: não sei. Irmão, por quê? Porque tem gente na igreja que ainda de manhã ainda quer olhar seu horóscopo para ver se o dia vai ser bom, se o mês vai ser bom. É isso que Deus está falando aqui. Se mantenha virgem para ele. Amém, Jesus? Mas eu tinha costumes antigos. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Coloca para mim na tela, 2 Coríntios 5,17. Você tem que lembrar disso. Você tinha, mas o que aconteceu em 2 Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo, então você recebeu Jesus, né? Nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora você está refeito, e ele vai te edificar, mas ele quer que você seja uma terra intocável, que os seus desejos, as suas vontades não controlem você, seu desejo de conquista não controle você. Ele quer que você tenha domínio sobre suas sensações, sobre seus desejos, sobre suas vontades. Ele quer que você se controle. Marido ciumento, tem que se controlar, amigo. Mulher ciumenta, tem que se controlar. Não adianta domingo vir os dois adorar a Deus se vocês estão se engalfinhando durante a semana porque vive ciumado. Tem que tratar isso aí, tem que expulsar isso aí. Amém, Jesus? Tem que entender, o ciúme de Deus não é aquele negócio de te dar um tapa no pescoço porque você olhou para o lado.
Não, o ciúme de Deus é um ciúme no sentido de zelar pela igreja dele, zelar pela noiva dele. Nós somos a noiva de Cristo, ele zela por nós, ele não quer que a gente vá a outros deuses, ele não quer que a gente traga para a nossa vida outros costumes, ou costumes antigos. As coisas velhas já passaram, mas a gente quer ir lá de vez em quando e trazer coisas velhas para a gente novamente. Não, irmão, essa roupa está velha, vende, doa. Tem gente lá na rua dormindo nesse frio danado aí, vai lá, está velha, já está esgaçada, já está, né, puxou fio, já está, sabe? Compra um casaco novo, Deus te deu dinheiro para isso, compra um casaco novo e dá esse casaco para uma pessoa que está morando na rua, nesse frio aí. Mas a gente quer trazer coisa velha às vezes, sentimentos velhos. A pessoa quer lembrar do que aconteceu há 20 anos atrás. O que você fez? Nada. É porque 20 anos atrás você fez. Você está entendendo? Aí você começa a querer resolver as coisas fora do Evangelho. O Evangelho é um mundo para a gente. Quando você começa a querer resolver as coisas fora do Evangelho, você está saindo desse mundo e entrando em outro mundo. E Deus é zeloso com isso. Entende isso? Ele quer que a gente se mantenha virgem, ou seja, Ele quer que eu me mantenha intocável. A minha vida está totalmente ligada à palavra de Deus. O que eu faço hoje ainda, que não é ligado à palavra de Deus, é erro meu. Naquele momento, esse ser virgem saiu de mim. E não, isso não agrada a Deus. E Ele é zeloso, então Ele vai tentar de tudo para me trazer de volta. Ele vai tentar de tudo, e não é como um marido ciumento me dando pancada, não. Ele vai tentar de tudo, para me guardar debaixo das asas dele de novo, porque a partir do momento que eu fiz tudo fora da palavra, eu estou saindo debaixo das asas dele. E ele é zeloso, então ele vai dizer assim: caramba, eu não posso te proteger, te guardar desse jeito. Ele vai tratar com você para você voltar para debaixo das asas dele. É por isso que ele fala: ó Virgem de Israel, eu vou te edificar. Eu vou te edificar. Não vai para outros deuses, não vai para outros costumes, não vai para outras práticas, não volta às práticas antigas, não volta aos deuses antigos, não faça isso, não, mantenha-se virgem. Deu para entender o que Deus colocou no meu coração? Eu achei isso muito forte. Falei: Jesus, caramba, eu tenho que ser uma terra intocável para o Senhor. Só o Senhor entra aqui. Só o Senhor entra aqui. Não tem essa história de querer resolver as minhas coisas fora do Evangelho, de outra maneira. Amém, Jesus? Então, quando você estiver numa situação difícil, e a sua vontade é de espancar, a sua vontade é de resolver à força, lembre-se que não é por força nem por violência. Amém, Jesus? Lembre-se, não saia do caminho que o Evangelho te dá para vencer suas batalhas. Ele sabe te orientar. Você está perdendo a virgindade agora. Por quê? Porque você começou a resolver do seu jeito, começou a pegar conselho do mundo, começou a querer fazer como fazia antes. A pessoa fala assim: se fosse antigamente eu queria ver ele fazer isso comigo. Se fosse antigamente eu já tinha saído da minha casa, já tinha quebrado tudo lá na loja dele. Ele ia ver, já tinha invadido a casa dele, já tinha levado, arrastado ele para trás, lá para fora, já tinha dado as pancadas nele. Ele ia ver como é que eu ia resolver. Se eu estivesse na igreja ele ia ver só. Uma hora você vai fazer, porque você está louco para fazer. Está louco para fazer. Quando você faz isso, você perde essa virgindade. Você deixa de ser o Israel virgem para Deus, que só olha para Deus e só faz a coisa segundo a vontade de Deus. Quem está entendendo? É sério ou não é? Deus colocou isso no meu coração. Eu tenho que continuar virgem para Deus. Nós não estamos falando de virgindade como a gente conhece tradicionalmente. Você já entendeu? Nós estamos falando no sentido simbólico, como se fala de uma terra que ninguém nunca viu. Essa terra é virgem, porque ninguém nunca tocou nela. É disso que a gente está falando. Então, não tente resolver suas coisas de uma maneira que não agrada a Deus. Não tente. Se esforce para fazer a coisa corretamente. E Deus vai lhe abençoar. Ele tem ciúme. Êxodo 34. Êxodo 34.
Esse amor dele, irmão, é eterno. Sabe, essa ideia, eu de vez em quando encontro uma pessoa que deixou o diabo entrar na mente dela. A pessoa deixou o diabo entrar na mente dela. Pessoa crente, que está na igreja e começa a achar que Deus não ama mais. Ah, Deus não me ama mais não. Porque aconteceu uma coisa aqui, ou porque eu fiz outra coisa ali. Irmão, se Deus te amava quando você era pecador, e você aceitou Jesus, agora você acha que só porque você cometeu um erro ele não te ama mais? O diabo está mexendo na sua cabeça. O diabo está mexendo com a sua cabeça. Claro que ele te ama. Então o que eu faço? Se arrependa do que fez e volta para ele. É simples assim. Não tem segredo nenhum. Ele te ama, o amor dele é eterno, não tem fim. Ele vai continuar amando você para sempre. Agora, eu preciso voltar a meu estado de um território virgem que não olha para nenhum outros deuses e nenhuma outras práticas desses deuses para desagradar a Deus. Não, ele é único. Isso aí ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele fala, não dá para você servir dois senhores. Você vai amar a um e deixar de amar o outro. Vai agradar a um e deixar de agradar o outro. Tem que escolher qual Deus que você quer. Isso aí ele não abre mão. Ele tem que ser único. Amém, Jesus? Único. É por isso que ele falou, vou te edificar, virgem de Israel. Virgem. Israel, continue na minha presença, eu vou edificar você. Diga amém, Jesus. Bom, então, Êxodo 34... eu vou ler a minha versão e vou ler mais duas versões para vocês, tá? A nova tradução da linguagem de hoje e a nova Bíblia Viva de Portugal. Mas primeiro vamos ler a minha, a nossa aqui. Versículo 14. Ele fala, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Ciúme dele é isso aqui. Deus zeloso é Ele. Diga amém? Então assim, quando eu falo que Deus é ciumento, tem ciúme de mim, é que Deus é zeloso pelos seus conceitos e por nós que somos os seres criados aqui na terra que Ele mais ama. Ah, pastor, mas Ele não ama meus bichinhos de estimação? Ah, Deus ama toda a criação dele, irmão. Até a pedra que Ele criou, Ele ama. Ele ama toda a criação dele. Mas nós fomos os únicos feitos à imagem e semelhança dele. Então, tanto que a eternidade é para a gente. Amém, Jesus? Os únicos seres criados por Deus que têm alma e espírito, ser humano. Os animais têm até alma, mas não têm um espírito. Então, assim, a gente foi feita a imagem e semelhança dele. A gente é completo, corpo, alma e espírito. A gente tem a trindade, no caso aqui. Corpo, alma e espírito. E somos feitos a imagem e semelhança dele. Então, ele fala, olha, eu sou Deus zeloso. Você não deve se inclinar a outros deuses. Agora, olha as outras duas traduções. A nova Bíblia Viva de Portugal. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, de fato é Deus zeloso. Então ele não vai abrir mão não, irmãos, tá? Essa história de você estar na igreja, mas estar olhando horóscopo, estar na igreja, mas estar acendendo uma vela, estar na igreja, mas estar com um copinho com água lá, esse é costume antigo, pastor, é para o meu anjo da guarda. De onde você tirou isso, irmão? De onde você tirou isso? Não, da minha avó, do meu pai, da minha avózinha, da minha bisa. Era costume lá, ela tinha a religião dela e eu continuo lá. Nunca me fez mal, mas bem também não faz. Irmão, a gente tem que olhar só para Deus. Tem costumes. Ah, mas eu tinha esse costume. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você já vivenciou, segundo a carta aos Coríntios 5,17, você não tem desculpas para continuar com costumes antigos. Não tem desculpa, irmão. Não tem. E nem vem falar comigo que essa frase aí é mais forte do que eu. Você é fraco, eu sou fraco. Entende? Somos fracos. E o que Jesus falou sobre o povo dele que é fraco? A gente tem que falar que é fraco? Digo fraco, eu sou forte. Ele nos dá capacidade, armamento, condição para vencer as nossas fraquezas. Amém, Jesus? Claro que vivemos nesse mundo. As tentações são inúmeras, é claro. A nossa mente de vez em quando quer ser dominada por pensamentos que não deveria.
coisas que deveriam, nunca mais deveria nem ser mencionada em nosso meio, às vezes são mencionadas e são praticadas. Mas nós não podemos deixar essa virgindade que eu estou falando de lado. Não, tem que ser o Israel virgem, para que ele possa então chegar e edificar a gente. Ele não vai edificar uma pessoa que está dividindo a glória dele com outra pessoa. A glória dele ele não divide com ninguém. Amém, Jesus? Ele é zeloso pela glória dele. Ele é zeloso pela glória que ele tem, pela maneira que ele age com a gente. Ele zela por isso. Então, quando a gente começa a olhar para o lado e começa a querer dar glória para o homem, ou glória para outra coisa, ou começa a querer resolver as nossas pendências, as nossas situações, de uma maneira que não agrada a Deus, agrada na verdade mais o diabo do que a Deus, isso chateia o nosso Senhor. Aborrece o coração de Deus. Amém, Jesus? Ele é zeloso, então ele está de olho, ele quer, isso aí ele não abre mão, a glória é minha. Eu faço de você um Davi, que vence 200 filisteus, que mata gigante, que luta com urso e leão e sai sem arranhão. Eu faço de você um Sansão, capaz de matar com uma queixada de jumento, capaz de matar um exército inteiro. Eu faço de você um Paulo que nem a cobra venenosa consegue matar. Eu faço de você alguém muito poderoso, mas você é meu, e a glória é minha. A glória não é sua. A glória não é sua. Eu faço de você um grande pregador. Você vai arrastar multidões. Você vai pregar para 300 mil, 700 mil, 1 milhão. Você vai ver gente andar de cadeira de roda andando. Você vai ver cego enxergando, surdo ouvindo. Você vai ver até morto ressuscitar através da sua oração. Mas agora é de Deus. Muitos pregadores, grandes pregadores, estão se perdendo porque estão esquecendo disso. Estão esquecendo que Ele é Deus zeloso. Ele tem ciúme, o zelo dele, a glória é dele. Não vai para outros deuses. Não começa a se colocar como Deus. Não comece a fazer do seu ministério um Deus. Não comece a fazer de uma pessoa um Deus. Não. Amém, Jesus? Comece a abrir os olhos. Por isso que eu falo com vocês, o dia que eu sair daqui, outro pastor chegar, quando isso acontecer, e eu souber que esse pastor foi maltratado porque estão com saudade de mim, eu vou ficar muito aborrecido. Eu vou pensar assim, caramba, eu fui um péssimo professor, um péssimo pregador, porque eu quero que o meu povo aprenda que ele não depende de homem nenhum, depende só de Jesus Cristo. Amém, Jesus? O dia que eu for e outro vier, veio. Glória a Deus. Pode chorar um pouquinho, não tem problema não. Não, também não vou sair daqui sem deixar saudade, né? Chora um pouquinho, tudo bem. Mas chorou, acabou, já vai abraçar o pastor, a esposa do pastor, a pastora, o marido da pastora, a família, e vai dar a eles força e amor para eles trabalharem tranquilamente e não preocupados. Por quê? Porque a glória é de quem? A glória é de Deus, irmãos. E Ele é zeloso por isso. Quando a gente começa a desviar a glória dele para outro lado, aí Ele começa a se aborrecer. Se aborrecer no sentido de ficar, poxa, está dando para entender? Olha a outra tradução, a tradução da linguagem de hoje. Não adorem nenhum Deus. Pronto, bem direta essa aí, né? Não adorem nenhum Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente. Essa é bem direta, né? Essa tradução está muito gostosa, muito linda, né? Muito direta. Não aprende quem não quer. Amém, Jesus? Vou repetir, essa aí eu tenho que repetir. Volta no início. Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Ele pode fazer isso, sim ou não? Pode, Ele criou o céu e a terra. Foi Ele que colocou você no ventre da sua mãe, usou papai e mamãe para namorar e gerar você. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Amém, Jesus? Sem Ele a gente não respira. Ele tem todo o poder. E Ele está dizendo, eu não sou um Deus molenga. Você não me compra com seu dinheiro.
Você não me compra com sua fama, com seu poder humano. Você não me compra com bajulação. Eu sou exigente, eu sou muito exigente. Você não vai me comprar, não vai comprar o meu amor. Não adianta, você precisa melhorar. Você precisa mudar esse jeito aí. Precisa voltar a ser virgem como era antes. Você tem um único Deus. Tem que ser único. Amém, Jesus? Amém? Ô Israel, porque você é virgem, eu vou te edificar. Ele quer edificar sua vida financeira, seu casamento, sua vida espiritual, sua salvação bem firmada na rocha, edificada. Ele quer edificar seu ministério, mas eu tenho que me manter virgem, ou seja, só tenho olhos para Deus. Só tenho olhos para Deus. E se eu estou passando por algo muito difícil, situação muito difícil, nessas horas que nós somos tentados a usar alguns subterfúgios, usar de algumas situações fora da palavra, por debaixo do pano, alguma coisa assim, essa hora é hora de vigiar. Porque quando você faz isso, você sai da proteção dele. E ele está dizendo, eu sou zeloso e sou muito exigente, você tem que adorar somente a mim, nada de adorar o dinheiro, nada de adorar outro Deus, esquece esse negócio de anjo da guarda, esquece esse negócio da entidade, meu pai morreu, apareceu para mim essa madrugada, esquece essas histórias, fica com a palavra de Deus. Eu já falei com vocês que quando eu era jovem, perdi meu pai, eu via meu pai. Algumas vezes algumas vezes eu vi e achei que era o meu pai. Eu achava que eu não vi meu pai ser sepultado. Eu não fui ao cemitério, não consegui. Não fui ao cemitério. Eu era muito criança, era muito jovem. E aí eu fiquei com essa falsa sensação de que no fundo ele não teria morrido. Que tinha alguma coisa errada, ele largou minha mãe, alguma coisa assim, que ele não teria morrido. Então, eu cheguei já com mais idade, uma vez, eu cheguei ao absurdo de descer do ônibus, correr para uma padaria, porque eu tinha certeza que tinha visto meu pai na padaria. Cheguei lá, era outra pessoa. Aí voltei triste. Entende? Aí você recebe Jesus como Salvador, e aí você descobre na Escritura que ao homem está determinado morrer uma só vez. E depois vem o juízo. Bom, a partir disso, eu nasci de novo. 2 Coríntios 5,17. Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Eu descobri agora que o homem vai morrer e acabou. Só vai acordar agora quando Jesus voltar. Acabou. O homem está determinado a morrer uma só vez. Depois já vem o juízo. Quando eu descubro isso, acabou, irmão. Se eu começar agora a buscar um costume que vem de outras religiões, de outras culturas, que não seja da palavra de Deus, eu deixei a minha virgindade agora. Eu me envolvi com outras práticas. Entendeu? E Deus é zeloso. Ele, nessa tradução, ele diz, eu sou muito exigente. Eu me chamo Deus exigente. Você só pode adorar somente a mim. Então, eu sei, às vezes são situações muito difíceis, muito difíceis, mas continue resolvendo pela palavra. Amém, Jesus? Calma, respira fundo, vai orar, continue resolvendo pela palavra. E você vai ver que Deus vai lhe abençoar muito. Diga amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Esse é o amor de Deus por nós, irmão, é um amor eterno. Ele não vai deixar de te amar nunca. Agora, ele edifica a Israel virgem. Ele não edifica a Israel pecadora. Se Israel está buscando... E olha que Israel fez isso, né? Israel fez isso muitas vezes. Foi buscar outros deuses. E aí Deus não edificava mais Israel. Israel sofria. Aí Israel voltava para Deus, aí ele abraçava Israel novamente. Voltava a edificar Israel. Agora estou seguindo o único Deus. Ele voltava. Isso é um retrato da nossa vida, irmão. É um retrato da nossa vida. Se você está errado, volte para Deus. Ele vai te abraçar, vai resolver coisas que parecem impossíveis de resolver, vai ter solução. Você ainda vai passar batalhas, ninguém vai te iludir dizendo que você não vai passar batalha, ainda vai passar, mas ele vai estar lá sempre com você para te ajudar. Amém, Jesus? Pode ter certeza, ele vai ter sempre lá. E o amor dele é eterno, não acabou, não mudou. Tira isso do seu coração.
Essa história de que Deus esqueceu de mim porque eu caí em pecado, eu pregava a palavra, cantava para Ele, pequei feio, Deus não quer mais saber de mim. Mentira. O diabo está mentindo para você. O diabo fez você cair, está mentindo para você. Qualquer momento que você voltar para aquela posição de terra intocável, eu só sou de Deus agora, o amor dele volta a agir, porque ele continua amando. O amor é eterno, o amor dele não para. É perfeito. Por isso que é chamado de perfeito, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Já estou quase terminando aqui. Eu quero adorar a Deus com vocês. Capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência faz o que com a gente? Incha. Mas o amor edifica. Então, ele está falando no tocante a sacrifícios a ídolos, né? Então, ele está falando de uma igreja que tinha práticas, pessoas de uma igreja tinham as práticas de sacrificar aos ídolos, a outros deuses. E agora começa uma discussão sobre carne que não pode comer, de comida que foi sacrificada a ídolos, não pode comer, mas se você não tem ciência que aquela comida foi sacrificada aí, você vai comer, não vai ter problema nenhum. E ele começa a ter essa discussão com aquela igreja. E ele fala, nós temos a ciência, só que a ciência incha. A ciência, esse conhecimento que a pessoa tem, irmãos, é muito mais difícil ganhar uma pessoa cheia de cultura para Cristo do que uma pessoa simples. Por quê? Porque a ciência incha. A pessoa começa a racionalizar tudo. Ela se acha mais inteligente, talvez até seja, mas ela começa a racionalizar tudo. Então ela não consegue entender como o evangelho trabalha, como é a mensagem da cruz. Ela tem dificuldade. Lógico, quando Deus entra, não tem jeito. E muda qualquer pessoa, do mais inteligente ao menos inteligente. Mas a ciência incha. O amor é que é perfeito, é Ele que edifica. Amém, Jesus? Eu tenho que buscar conhecimento? Tenho. Terra intocável, virgem. Meu conhecimento agora é a palavra de Deus. Não me impede de fazer a faculdade, de cursar algum curso, de melhorar no que eu faço, de ser uma pessoa melhor, de procurar conhecer as coisas, entender. Claro, a gente vive no mundo e precisa conhecer as coisas para viver melhor. Porém, é a palavra de Deus que me faz ser uma terra intocável para Ele. É a santificação. Amém, Jesus? A ciência incha. Então, cuidado você que aí já é de Jesus, mas está desprezando os conceitos e os ensinamentos de Jesus, porque está buscando outros ensinamentos. Eu vou te edificar, virgem Israel. Virgem de Israel, eu vou edificar. Mas se você está envolvida com várias práticas, está deixando os meus conceitos de lado, você então não é mais a virgem de Israel. Eu não posso edificar você. Como é que o meu amor vai te... Mas o amor está lá. Ele é eterno. Você viu o que Jeremias falou? Há muito que Deus me apareceu para mim e disse, o meu amor é eterno, meu amor por você, e com benignidade eu te atraí para mim, e vou te edificar, virgem de Israel. Opa, tem que ser intocável. A minha relação com Deus tem que ser intocável. Então eu posso ter vários... Eu lembro de uma senhora, não sei se a minha esposa vai lembrar, ela até veio aqui na freguesia ver a gente, quando a gente desceu para a freguesia, não sei se ela vai lembrar. Eu lembro dela, era uma senhora já baixinha, fortinha, e ela foi para a igreja, né, e ficou lá com a gente, bem com a gente. Um dia eu pude conversar com ela, não lembro como é que foi a situação, mas ela me pediu para conversar, a gente estava conversando com ela. Irmão, aquela mulher tinha morado nos Estados Unidos por um tempo, era culta demais, muito culta, e ela tinha passado por várias religiões. Ela tinha sido esotérica, ela tinha... Lembra dessa senhora? Lá em Nova Friburgo. Que o filho depois veio dos Estados Unidos, essa aí. O filho depois veio dos Estados Unidos também para ficar com ela. Mas ela tinha passado, ela falou, pastor, esotérica, negócio de extraterrestre, como é que fala? Ufóloga, ufologia,
feitiçaria, espiritismo. Ela tinha várias culturas de várias religiões na vida dela. Falei, caramba, irmã, a senhora conhece tudo. Passei por tudo isso, passou. Por tudo isso. Mas não encontrei um Deus como é esse Deus que a gente hoje ama aqui na Bíblia Sagrada. Tanto que quando a gente desceu para a freguesia, ela veio visitar a gente. Até que falou de ficar aqui embaixo e tudo. Eu falei, não, a senhora é Nova Friburgo, volta para lá. Você vem visitar a gente de vez em quando só. Amém, Jesus? Mas ela sim, ela se converteu e passou a viver só isso. Mas ela tem muita ciência, muitos conceitos religiosos, que ela passou por várias religiões, tá? Então, digamos que ela agora tem um problema sério, e Deus parece que não está atendendo, e o pastor ora, outro pastor ora, e vem campanha, faz corrente, faz campanha, não está atendendo, e ela tem todo o conceito, toda a ciência. Aí ela pensa assim, poxa, eu lembro que no esoterismo, se fizesse esse ritual, e resolvia esse tipo de problema, será que poxa, uma vez só, eu vou lá fazer o ritual esotérico novamente. Eu lembro que lá no espiritismo, nessa situação que eu estou passando, que Deus não está me atendendo, mas lá se fazia assim, para resolver isso. Se eu for lá uma vez só, e novamente, uma vez só. Não, Deus é Deus zeloso. Amém, pessoal? Ele não dá a glória dele para ninguém. Tem que ter cuidado com essa ciência. A ciência incha, o amor edifica. Você tem que entender que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Já passaram. Tudo se faz novo para quem está em Cristo. E isso tem que ser levado à risca. Amém, Jesus? Senão, é aquilo, Deus não operou, parece que não agiu, está passando o tempo, nada aconteceu, eu vou lá conversar com o meu anjo da guarda novamente, eu vou lá, sei lá, fazer o quê? Eu não vou ficar falando, senão vai parecer que eu estou atacando religião, e eu não estou atacando religião de ninguém, tá? Eu estou falando de uma pessoa que se converteu, mas tem ciência das coisas fora do Evangelho, está no Evangelho, virgem de Deus, só que agora, porque está passando por luta, quer sair do Evangelho para resolver suas situações. Porque antes resolvia daquele jeito, mas agora não é mais assim. Entende? Eu vou te edificar, ó Virgem de Israel. Então não é o Israel pecadora, não é o Israel que se prostra diante de outros deuses, não é o Israel que se entrega à sua própria vontade, não. É a Virgem de Israel que ele vai edificar. A gente tem que manter a nossa relação com Deus intacta, sem ser tocada por outros costumes e práticas. E isso aí é uma luta que cada um deve ter individualmente. Entenderam, sim ou não? Entenderam, né? Efésios, capítulo 4, para eu fechar agora com vocês. Versículos 15 e 16 primeiro. Antes, seguindo a verdade, Efésios, mais à frente um pouquinho, você está na primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas e Efésios. Antes, versículo 15, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça da gente? Cristo. Amém, Jesus? Então, Virgem de Israel, a sua cabeça é Cristo. Não deixa outro fazer sua cabeça, não. Você vê, tem religião que faz cabeça, né? Cada um na sua. A amizade até pode continuar, mas cada um na sua. Amém, Jesus? Não deixa fazer sua cabeça, não. Sua cabeça é Cristo, irmão. Acabou. Não deixa namorado fazer sua cabeça, namorada fazer sua cabeça. Ninguém, irmão. Sua cabeça é Cristo. E a gente tem que crescer nesse amor, nesse entendimento, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em o amor edifica. Amém, Jesus? Só que a gente tem que se ajustar.
Eu tenho que ajustar. O corpo bem ajustado. O braço no lugar, a mão no lugar, o joelho no lugar, a perna no lugar. Tudo bem ajustadinho faz com que o homem cresça. Então eu tenho que ajustar com a santidade, com a palavra de Deus, com frequência na igreja, com fidelidade à palavra. Eu tenho que me ajustar pelos ensinamentos dele. E entender que eu sou nova criatura e as coisas antigas, conceitos religiosos antigos, práticas, ideias e até rituais antigos, já era na minha vida. Acabou. Eu sou virgem de Cristo, virgem de Israel. Amém, Jesus? É aí, então, que tudo bem ajustado, você começa a ser edificado. Porque o amor dele, que é eterno, entra na sua vida e começa a ajustar tudo, e abençoar você e edificar. Aí as coisas começam a encaixar. Aí as coisas começam a acontecer. Deu para entender perfeitamente? Sim ou não? Então, pula para o versículo 29, para a gente fechar. Agora eu vou fechar aqui, versículo 29, mesmo capítulo, mesmo livro. Não saia da vossa boca, presta bem atenção, hein? Para terminar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha aí para mim. Palavra torpe são palavras indecentes. Não é só palavrão não, tá? Não é só palavrão não. Porque quando um crente fala assim, tem que morrer, palavra torpe, não é para estar na sua boca. Jesus não veio para matar ninguém, Jesus veio para salvar. Mas merece morrer. Não, merece converter e mudar de comportamento. É isso que ele merece. Como um dia você mudou de comportamento e aceitou Jesus. O pastor Jaime costuma dizer, as pessoas dizem lá no mundo, bandido bom é bandido morto. Eu digo, bandido bom é convertido. Porque o bandido bom convertido vai converter outros bandidos e todo mundo vai para o céu. Então, o pastor Jaime sempre fala isso. Mas tem cristão, crente, que quando está conversando lá fora, na praça, no mercado, aquelas conversas de fila, e alguém fala assim, pegou lá e bateu, isso mesmo. Aí fala, é isso mesmo. Depois está na igreja adorando. E tem outra, hein? Se é o filho, se é um parente, aí apela para o amor de Deus. Mas se é filho de outra pessoa, aí diz igualzinho o outro, tem que morrer. Mas deixa eu ver se é o filho. Eu conheci uma senhora, uma vovozinha, que ela falou para mim assim um dia, pastor, eu vou ter que mudar de estado. E como assim, irmão, mudar de estado? Porque o meu filho, ele fez besteira e se ele ficar aqui ele vai morrer. E o bandido falou para mim, pega o seu filho e vai embora. Senão ele vai morrer, se a senhora se meter, vai morrer também. Como foi isso, irmão? Uma vovozinha, irmão. Ela chegou na hora que o garoto ia morrer. E o homem falou assim, sai, porque agora não tem mais jeito para ele. Sabe o que ela fez? Ela pulou em cima do garoto. Ele estava deitado lá para morrer, ela pulou em cima dele, deitou em cima dele. Você vai matar ele, mata eu também. Mãe é mãe, né? Mãe é uma onça para proteger seu filho, né, irmão? Mãe é mãe. Eu sei que pai, quando é um bom pai, é coisa linda, mas mãe é mãe. Mãe é mãe, irmão. Mãe é diferente. E ela pulou, ficou lá, e o homem olhou, vai, não vai, sai daí, mata, não mata, sai. Tá bom, para. Vem cá. Eu nunca vi uma coisa dessa. Pega seu filho, sai e vai para outro estado. Porque se eu pegar seu filho fazendo o que ele fez novamente, já era. E se a senhora fizer isso novamente, vai a senhora e ele. E ela foi embora do estado. Que coisa séria, né, irmão? Amém? Então, assim, cuidado, palavra torpe não é só palavrão. Tem crente que ainda está xingando aí e acha que é normal. Não é normal. Vai lavar sabão, com sabão de coco sua boca aí. Para com esse negócio. Mete sabão de coco na sua boca, esfrega bastante, porque isso está errado. Ah, mas eu conheço pastor que xinga. O problema é dele. Deus é zeloso. A glória é só dele. Se o pastor quer ficar xingando, é problema dele. Você não tem que ir atrás, não. Palavra torpe não é para estar nos nossos lábios. Palavra de ódio, de ira, de raiva, não é para estar nos nossos lábios mais. Começa a tratar isso. Amém? E ele vai falar aqui, ó. Mas só a que for boa para promover o que tem que sair dos meus lábios são palavras que promovem edificação, irmãos. Então, palavra de ódio promove edificação? Não, só promove mais ódio. Para com isso, irmão. De ficar concordando com esse pessoal política. Meu Deus do céu.
Tem crente que gosta de brigar por causa de política e fica com raiva do outro por causa de política. Meu Deus, um dia eu falei que eu ia orar pelo nosso presidente. Pô, a irmãzinha aqui quase voou em cima de mim. Não. Que isso, pastor? Esse presidente aí, o cara é doido, não sei o que. Que isso? Calma. Eu fiquei até meio assustado. Eu até escondi assim para não levar uma pancada na cara. Não, brincadeira. Mas eu falei com ela, calma, eu estou falando que eu vou orar pelo presidente. Não dei nem nome. Não importa quem é o presidente ou a presidenta. A gente vai orar, porque tem que orar por quem está em eminência, diz a Bíblia. Amém, Jesus? Então a gente tem que ter um cuidado, porque a gente começa a promover coisas que não devem ser promovidas, tá? Deixa eu correr agora. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então quem vai ouvir você vai entender que Deus realmente está na sua vida. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você entristece a Deus quando age assim. E ele está falando, não faça isso, você está cometendo um erro grave. O dia da redenção é o dia da volta de Cristo, quando os mortos ressuscitarão e os vivos receberão um novo corpo e os dois subirão. Quem morreu com Cristo, quem morreu como virgem de Israel. Amém, Jesus? Tem que se ligar nisso aqui, irmão. Tem que se ligar. Muita gente dentro da igreja vai perder a redenção, vai perder a salvação, o dia da redenção. E ele está mandando a gente ficar ligado. Não entristeça o Espírito Santo. 31. Toda amargura, olha como é que a gente entristece o Espírito Santo. Presta atenção. 31. Toda amargura, tem alguém amargo aí? Não fala. Não, nem fala. Só pensa. Toda amargura, toda ira, você que é nervosinho, né? Sirizinho na lata, né? Tá sempre nervosinho. Cólera, gritaria, gritaria. Ah, meu pai, para de resolver tudo na gritaria. Para de rodar baiana, que faz isso é entidade, irmão. Gritaria, blasfêmias, cuidado quando você fala da palavra de Deus, e toda malícia seja tirada de entre. É assim que eu entristeço o Espírito Santo e corro o risco de perder o dia da redenção. Antes, 32, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, sabe? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lembre-se sempre, eu falava isso aqui na sexta-feira, lembre-se sempre da mensagem da cruz. Todos nós somos seres humanos, ninguém é mais homem do que ninguém, ninguém é mais mulher do que ninguém. Todos nós somos seres humanos, temos a nossa carne, de vez em quando nos iramos, de vez em quando nos aborrecemos, depois nos alegramos. Agora tem uns que estão exagerando na coisa. Amém, Jesus? E tem gente que aí, além de ficar irado e tratar pessoas com a ira, guarda essa raiva, essa ira por tempos no coração aí. Tem gente que está blasfemando. Tem gente que está com palavra torpe na boca. Tem gente que está brincando de evangelho, brincando com os deuses. E Deus está falando, eu sou zeloso. Você tem que ter um Deus só. A minha glória eu não dou para ninguém. Amém, pessoal? A minha glória eu não dou para ninguém. Eu sou zeloso, eu sou ciumento aí. Você precisa parar com essa atitude em nome de Jesus. Diga graças a Deus.